Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br toda terça-feira às 11 da manhã. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos também pode ser acompanhado pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebemos no Diálogos a vice-reitora, a professora Jane Fraga Tutiquian, e a coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da URGS, Andréa Loguércio. Bem-vindas. Obrigado. O nosso programa já abordou ações na área de sustentabilidade, né? A Andréa já esteve aqui no programa. E, inclusive, a de maior destaque neste ano foi a criação do Escritório de Sustentabilidade, né? Como a professora Jane sempre faz questão de ressaltar, né? Uma ação pioneira da URGS né? Entre as universidades federais. E agora a gente tem, então, a inauguração nesta semana da Livraria Solidária, a exemplo do que a gente teve também outra ação aí, que foi a Loja Solidária, né? Agora a gente tem a Livraria Solidária no saguão da reitoria, né? A gente, enfim, depois a Andréa nos traz os detalhes de como vai ser o funcionamento, né? Como está sendo o funcionamento da livraria. Mas, professora Jane, em primeiro lugar, assim, quais são os objetivos de mais esta ação na área da sustentabilidade da universidade? Eu quero te dizer, André, antes de responder a tua pergunta, que nós tivemos recentemente a visita de embaixadores à universidade. Foram 23 embaixadores. E a sustentabilidade foi um dos temas mais falados pelos embaixadores, salientando que é uma prioridade na União Europeia hoje, a questão da sustentabilidade. E, de fato, não se tem mais como pensar o planeta, como se pensar nas pessoas, sem que a gente pense em sustentabilidade. De uma maneira geral, foi trazida a questão da sustentabilidade ambiental, a questão do clima, a questão do mar, né, tudo que se joga no mar, mas a sustentabilidade é muito mais ampla do que isso, né? Nós temos a sustentabilidade social também. E nesse sentido, e eu disse para eles, porque realmente eu gosto de dizer, eu me orgulho muito disso, nós somos a única universidade federal que tem um escritório de sustentabilidade. Eu disse para eles e eles ficaram profundamente interessados e vão retornar à universidade para conhecer o escritório. E a universidade tem uma gama de ações que dizem respeito à sustentabilidade em todos esses aspectos. Sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, até sustentabilidade política, né? Nós tivemos nesse encontro a apresentação de trabalhos de alunos das relações exteriores e de um curso do direito tratando sobre o assunto. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos muito felizes. E eu tenho dito que quando a gente tem a pessoa certa no lugar certo, tudo é sucesso, né? E nós temos a pessoa certa, a engenheira Andréa Loguércio, no lugar certo, que é o Escritório de Sustentabilidade. Para quem não conhece o escritório ainda, fica o convite para visitar, porque o próprio escritório é um escritório sustentável. Então, nós já realizamos diversas ações. Uma das ações que mais nos marcou
foi a loja solidária, e os nossos ouvintes devem lembrar, era uma loja que não vendia, né? Era uma loja que doava, e roupas de qualidade, roupas não eram roupas que não se pudesse usar, muito pelo contrário, roupas bastante cuidadas. E isso foi em parceria com o Shopping Total e foi em parceria com a prefeitura. E então o escritório de sustentabilidade, através da Andréia, teve a ideia de, na proximidade do Natal, nós fazermos então essa outra ação, que é a Livraria Solidária, que parte do mesmo princípio. Pois é, então a gente tem agora, em vez de roupas colocadas ali em araras, no saguão da reitoria, a gente vai ter estantes, é isso, André? É exatamente isso, né? Bom, eu queria agradecer de novo a oportunidade da gente explicar, explanar e divulgar o trabalho do escritório, né? A gente costuma dizer que o escritório de sustentabilidade, ele é um catalisador, né? A gente pensa algumas coisas, nós temos parceiros estratégicos dentro da gestão que nos auxiliam nisso, né? O pessoal da SECOM compra, como eu digo assim, as ideias mais malucas e estapafúrdias. Vamos fazer alguma coisa assim? Vamos! Dessa vez a nossa parceria principal, além da SECOM, é com as bibliotecas da URGS, né? Então com as bibliotecárias, e a gente conversando exatamente atrás do sucesso, né, que tinha sido a loja, né? Através da loja a gente conseguiu perceber que é possível, né, fazer uma ressignificação de consumo, e essa ressignificação de consumo significa enxergar ali peças boas. E foi muito legal, porque a gente conseguiu destinar mais de 3.000 peças diretamente para a campanha do agasalho. A gente conseguiu alcançar com peças muitos dos terceirizados da URGS, né? E era exatamente ali naqueles meses de julho e agosto que fez bastante frio. A gente conseguiu alcançar casacos e tênis e calçados e coisas mais pesadas, inclusive para os próprios alunos que vinham buscar, né? E a gente viu aquilo que não estava exatamente no script, digamos, prévio, né? Que é os próprios servidores indo lá e dizer assim, mas eu gostei muito desta peça, e propondo uma troca, né? Aí a gente estava pensando assim, o que nós vamos fazer para o final do ano? Quando chega nessa época do final do ano, é uma época, novembro, dezembro, em que ela traz a questão da ideia do consumo muito mais forte, né? Nós importamos essa questão do Black Friday recentemente, né? E tem crescido no Brasil essa questão do dia da compra, né? É uma pena que a gente tenha importado o Black Friday, não tenha importado nem o Thanksgiving, né, que é o dia de ação de graças, o dia de agradecer, que é prévio ao Black Friday, e depois, essa semana passada, agora no dia 3, que é o Dia Internacional da Doação, né? A gente ainda não importou essas questões, eu espero efetivamente que a gente importe. Então, quando a gente olhou esse calendário, a gente pensou, tipo assim, a gente pode pensar numa ação de doação, né? De entender consumo como uma questão de fazer as coisas circularem e doar o que tu tens. E bolamos, então, uma estratégia junto com as bibliotecas, junto com, dessa vez, os beneficiários das doações, vai ser a Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul, né? Que é um projeto oriundo da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Porto Alegre. Isso é muito importante, porque muitas vezes se fala na falta de opções de cultura e de lazer nas periferias, e o pessoal das redes de bibliotecas comunitárias faz um excelente trabalho, né? Levando literatura, levando um espaço de cultura, de convívio, de discussão de realidade através das bibliotecas, mas eles têm um problema que também muitas bibliotecas públicas têm, que é ter acesso a um bom acervo, né? A gente sabe que montar um acervo não é uma coisa barata, né? O livro, embora tenha barateado bastante, embora eu sempre digo que é um excelente investimento, é o melhor presente, né? Então a gente vai fazer uma ação de doação que começa agora, né? Ontem, dia 9, foi a inauguração, e ele fica então até o final de abril, né? Com essa questão da doação
com aquele espaço aberto. A doação vai destinada para as redes de bibliotecas. A gente vai fazer um conjunto de pequenas ações ali dentro, fazendo desafios para a comunidade. Tipo, essa semana nós queremos captar 40 livros infanto-juvenis, 40 livros de história de terror, 40 livros escritos por mulheres, 40 livros que falem sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente vai receber também livros didáticos, principalmente aqueles preparatórios para o vestibular, porque muitas das pessoas que vão na rede de bibliotecas são aqueles nossos alunos que vêm depois fazer vestibular aqui, oriundos de escolas públicas. E também propiciar a questão da troca, né, entre a comunidade. De repente tem algum livro que tu queria muito e que vai estar lá. Então, leva um, traz um, né? A ideia é essa, é propiciar isso e de repente fazer um Natal com muito mais livros, né? O logo da livraria, que a gente já passou pelas redes sociais, ele dá essa ideia exatamente assim de uma borboletinha, o livro como uma borboleta que nos leva para voar e nos leva adiante, né? Essa é a ideia do projeto. Eu queria dizer do meu entusiasmo com esse projeto. Eu ia perguntar justamente isso. A senhora, sendo da área de letras, deve estar adorando juntar duas atividades de que gosta, né? Isso. Então, assim, eu estou muito entusiasmada com esse projeto. A gente está vivendo um momento em que a tecnologia, as ciências duras estão dominando, né? Infelizmente, se coloca um sombreamento sobre as humanidades, a cultura de uma maneira geral. Nós temos no próprio governo, a gente tem um inimigo das humanidades e um inimigo da cultura, né? Então, no momento em que a universidade se dispõe, e num estado que lê, o Rio Grande do Sul é o estado que mais lê no Brasil, a gente chega a 4 livros por pessoa ano, que é quase o índice europeu. No momento em que, num estado como esse e num tempo como esse, a universidade se dispõe a essa grande troca e doação de livros, eu acho absolutamente fantástico. Esse é um papel de que a universidade não pode abrir mão. A universidade não pode abrir mão da cultura, a universidade não pode abrir mão das artes, da literatura. Por que não pode abrir mão? Porque, na verdade, a arte, em todas as suas manifestações, ela traz aquilo que nós somos, né? Ela é o nosso espelho crítico. E, sobretudo, a literatura, porque a gente gosta do livro em que a gente se reconhece. Mas quando a gente se reconhece num bom livro, a gente também briga com a gente mesmo, né? Então, esse é o papel, me parece, da literatura. E aí eu fico muito feliz, e fico muito feliz também porque a gente vai distribuir livros para adolescentes. E aí um dado curioso que as pessoas dizem que os nossos adolescentes não leem, leem. Os nossos adolescentes e as nossas crianças leem. Quem não lê é o adulto. A gente vai então motivar ainda mais as crianças, os adolescentes, e vai chamar a atenção dos adultos para isso. Andréia, tu estavas falando que na participação da rede de bibliotecas da URGS, mas só para a gente deixar claro, né, que essas doações, elas, nesse caso, não são destinadas à nossa rede de bibliotecas da URGS, não. E sim a esta rede, outra rede. As doações é que a gente tem, o sistema de bibliotecas URGS, ele é nosso parceiro, tá, com as bibliotecárias, tanto que dessa vez a gente vai fazer essa capilaridade do projeto nas diferentes bibliotecas setoriais, para que as pessoas possam também fazer essa questão da troca e das doações de livros nas setoriais. A rede de bibliotecas comunitárias, que é quem recebe, é uma rede de bibliotecas que acontece nos bairros, né, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre e do interior, que são bibliotecas organizadas, né, nas associações comunitárias, em geral dos bairros mais periféricos, como espaço de cultura, de lazer e de discussão, né? O sistema de bibliotecas, ele nesse momento é nosso parceiro nisso, e a gente tem um outro projeto, né? No sábado, dia 7, Dia da Cultura, a gente
preparou o projeto das geladeiras literárias, né? É um projeto que a gente conseguiu aliar algumas coisas. Nós fomos até o DEPATRE na metade de 2019. O Departamento o Departamento de Patrimônio, né, e existiam lá um conjunto de geladeiras para desfazimento. E aí, conversando com eles, eu disse, a gente poderia pensar em fazer alguma coisa com essa geladeira, porque é da natureza da gente, da sustentabilidade, pensar e disse, mas onde elas vão? Não, elas vão pro leilão. Mas elas podiam ser outra coisa, né? E aí eles disseram, tudo bem, mas para que haja baixa, tem um processo para fazer isso, tem que passar pelo Conselho de Curadores. Fomos ao Conselho de Curadores, convencemos o Conselho de Curadores que nós tínhamos como fazer um destino mais nobre para 6 daquelas geladeiras. Bom, essas geladeiras, então, o concordou, elas foram dado baixa, né, tirado o motor, então ficamos com o esqueleto, digamos assim, das geladeiras. Esse esqueleto, ele foi preparado internamente, a gente criou prateleiras internas com o pessoal da oficina de produção da Suinfra e pintamos elas todas de branco. No sábado, agora dia 7, né, sábado passado, então houve oficinas de grafite. As meninas artistas grafitaram essas geladeiras e elas vão ser distribuídas nos diferentes campi, né? Em todos os campi, num lugar coberto, assim, para proteger da questão da intempérie. E elas serão exatamente aquela ideia das geladeiras literárias, como um armário comunitário onde tu vai lá, deixa livros e pega livros, né? A ideia com isso é a gente dar um novo uso, óbvio, para o equipamento de geladeira que ia embora num leilão, mas também fazer esse fomento, assim. Nós acreditamos que a sustentabilidade é fazer as pessoas saírem um pouquinho da sua zona de conforto, né? Independente de onde é. Então, assim, bom, se tu tiveres uma geladeira lá que tenha livros, não tem como tu me dizer que não dá para ter acesso a livros, assim. Vai lá, larga o teu, larga um que tu não quer mais, pega outro, faz da geladeira uma própria autobiblioteca com gestão própria, não vai haver uma gestão das bibliotecárias, né? Vai ficar disponível provavelmente nos RUs. A gente acha que os campi precisam desses espaços de convívio, né? É uma alegria quando a gente sai no campus na hora do almoço e enxerga as pessoas lendo. Eu acho que é isso que a gente espera, né? Que as pessoas efetivamente soltem um pouco os seus smartphones e peguem um bom livro de papel. Ou seja, pelo menos três espaços aí. A gente vai ter a loja solidária propriamente dita aqui na reitoria, né? Já tem. A gente tem também as bibliotecas da URGS, que estão aí por todas as unidades praticamente, né? Recebendo e doando também, redistribuindo, encaminhando, né? E a gente vai ter as geladeiras, então na verdade é uma coisa meio capilarizada por toda a universidade, não é apenas aqui no campus centro, né? Essa é a ideia, é a gente capilarizar, né, e fomentar a questão da prática mesmo de leitura, né? É uma coisa que a gente vê que está sendo retomada, né? A questão da leitura, havia toda aquela discussão de que se a plataforma digital e se o e-book substituiria o livro de papel, né? Para quem lê alguma coisa, eu recentemente estava lendo um jornal externo, assim, da Europa, e eles dizendo como o livro de papel ainda tem um apego, né? A gente vê uma profusão nas próprias redes sociais da questão das caixas de leitura, das caixas de livros, dos clubes de leitura, que é uma coisa que existe desde o século XVII, né? Eu, particularmente, participo de 3 clubes de leitura durante um mês, né? Então, a gente tem 3 encontros com clubes diferentes. E eu acho que esse é o papel, como a professora Jane disse, assim, nós somos um lugar de cultura, nós somos um lugar de contínua autoeducação também, né? Eu acho que ler um livro que tu te identifica, ler um livro que às vezes tu não te identifica e que traz uma coisa que não é a tua realidade, que te incomoda, que te eleva para um outro patamar, né? Vai até que dia essa atividade? Vai até o final de abril. Até abril, então. Até abril. Recém estamos começando. Então, André, só para enfatizar, a loja e esses pontos de doação que fazem parte da biblioteca setorial, na verdade a gente está pensando na doação para fora. E as geladeiras, elas são para consumo interno.
digamos assim. No princípio, devem permanecer Elas sendo devem renovados. permanecer, exato, como um processo dinâmico, né? Para tu teres uma ideia, nós temos algumas ações de extensão que trabalham com a leitura. Então, nós temos uma professora no direito. Como é que se chama o projeto da Queca? O projeto é um café jurídico literário. A gente já fez 2 edições, né? A primeira edição a gente discutiu o Submissão do Michael Houellebecq em abril. Eu participei. Agora, na outra semana, a gente fez na sexta-feira, dia 6, no final da tarde, ali no Centro Cultural, o Conto da Aya, né? Que é um best-seller da Margaret Atwood e que discute uma distopia sobre a implantação de uma teocracia nos Estados Unidos, né? E que tem tudo a ver com o mundo ocidental atual. E a gente já está preparando um novo café para o início do semestre que vem, né? É um projeto comandado pela professora e magistrada Maria Cláudia Cachapuz, né? Uma professora aqui do Direito. Eu chamo Queca porque é minha vizinha. E aí, nesse projeto, a gente vai trabalhar o Máquinas Como Eu, do Ian McKeel. Né? Mas o que eu queria dizer é que eu participei desse projeto na primeira edição como debatedora. E, André, nós tínhamos uma sala lotada, né? E quando abrimos para o debate, as pessoas participaram ativamente. Tinha gente que tinha aula e precisava ir embora e ficava de pé e não saía. Então, assim, não tem um lugar melhor do que a universidade para a gente fazer uma iniciativa como esta do livro solidário, da livraria solidária, né? Que termina socializando definitivamente os livros. Isso é muito bom. Muito bom, é bom a gente, praticamente já terminando o ano, temos mais um programa, mas a gente quase terminar com um assunto positivo como este. Agradeço então, engenheira Andréa Loguércio, coordenadora do Escritório de Sustentabilidade da Universidade, professora Jane, vice-reitora. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes e Jorge Cecílio, com a supervisão do professor Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Anderson Cardoso. Nós voltamos nos 1080 AM no website na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.